Salve, salve galera, Ferrer na área. Tô trazendo pra vocês mais um anime da temporada de 2024. Vou tá deixando o nome no primeiro comentário fixado, então já deixa o like e fiquem com o resumo aí. Valeu! O anime começa mostrando alguns alunos fofocando sobre um suposto casal de amigos da escola onde estudam. Até que de repente, uma das garotas mais populares do colégio passa no meio dessas pessoas. E ela se chama Inukami Suzune, a presidente do conselho estudantil. E logo atrás dela, vemos o vice-presidente, Ryusen Kazuki. Desfilando pelos corredores como se fossem popstars, os dois estudantes roubam todos os olhares, enquanto prometem que vão mudar todo o código escolar através de argumentos bem elaborados. Porém, por trás dessas pessoas, que parecem que nasceram para ser populares, estão os estudantes comuns, que é o caso do nosso protagonista que se chama Sato Ken, um estudante sem graça e comum do ensino médio. Em meio a uma vida simples, a coisa mais emocionante que aconteceu com ele nos últimos tempos foi acompanhar o crescimento de um ninho de pássaros que apareceu na sua escola. Mas a verdade é que o Sato não tá feliz com sua vida medíocre. Na verdade, ele queria mesmo era uma vida extraordinária e cheia de feitos e desafios fantásticos. Mas como essa não é a realidade, o Sato se contenta em voltar para casa, assistir Big Brother, enquanto enche a barriga comendo traquinas com Coca-Cola. Falando nisso, é chegada a hora de ir embora da escola, mas quando o rapaz vai buscar seu guarda-chuva, já não estava mais lá. Provavelmente alguém levou por engano. E mesmo que tenha um guarda-chuva moscando ali, o Sato não é o tipo de cara que roubaria um desses para deixar o verdadeiro dono se molhar numa chuva. Ao menos nem todos só pensam em prejudicar os outros. E falando nesse tipo de gente, Inukami e Kazuki não querem que a reputação do conselho estudantil seja abalada ao deixar um dos alunos voltar para casa e ficar ensopado. Por isso, o vice-presidente empresta seu guarda-chuva reserva ao nosso protagonista, que ao aceitar ajuda, o Sato pensa que talvez esse cara seja gente fina no final das contas. E não é só porque ele chama muita atenção na escola que necessariamente ele é um arrogante. Além do mais, mesmo que os dois nunca tenham conversado antes, ele sabe o nome de Sato e até pergunta se ele gostaria de ser chamado pelo primeiro nome ou pelo sobrenome, que gentilmente nosso protagonista prefere o Sato, e a jovem Inukami aprova a ideia, deixando o garoto rosadinho com seu charme. E por último, os dois alunos mais populares da escola ainda convidam ele para voltar para casa juntos, fazendo o nosso protagonista pensar que todo mundo vai ficar com inveja quando souber disso. E assim, o convite é aceito. E no meio da caminhada, o Sato admite que achava Kazuki meio mala, porque ele só conversava com as garotas da sala praticamente. Se sentindo levemente incomodado, o vice-presidente responde que troca mais ideia com elas, pois elas fazem questão de interagir com ele. Já para Inukami, nenhum homem faz questão de falar com ele. E pelo que parece, já a presidente, segundo o nosso protagonista, ele pensou que era mais inacessível ainda. Mas a garota não parece entender o motivo, por isso Kazuki abre a boca para exaltar o quanto ela é brilhante em todas as matérias, além de ser boa em qualquer esporte que joga. Como se não bastasse, ela ainda é linda por dentro e por fora, ou seja, a 10/10 em pessoa. Inukami não gosta muito de ser tratada desse jeito e pede para os amigos aliviarem os elogios. E já logo depois disso, o Sato aproveita para perguntar se os dois famosinhos estão juntos, mas os dois são claros em dizer que não tem nada entre eles. E só andam lado a lado porque estão sempre lidando com os problemas do conselho. O Sato fica um pouco envergonhado por ter se metido nesse assunto, mas a garota aprova a atitude do colega porque ao menos ele não falou deles pelas costas. Nesse momento, a garota se sentiu segura para devolver outra pergunta e quer saber o que o Sato pretende fazer ao terminar o ensino médio, que por sinal o rapaz não faz a menor ideia, mas para surpresa dele, nenhum dos dois prodígios também sabia. A garota é capaz de bater qualquer meta que coloque para si mesma. Mas isso não quer dizer que ela está certa sobre qual caminho seguir pelo resto da vida. Mas só de entrar nesse assunto, o Sato já percebe que é sobre isso que as pessoas gênios se preocupam. Diferente dele, pelo menos por mais que eles pareçam tão diferentes, o Sato sabe bem o que significa esse sentimento de não pertencer ao mundo. E quando a garota revela essa dor, o nosso protagonista descobre que nem tudo é perfeito na vida daqueles dois. Só que de repente, o grupo escuta alguns sons de sino, tocando cada vez mais alto, deixando todos confusos, menos o nosso protagonista, que não conseguiu ouvir barulho algum. Até que do nada, sem mais nem menos, um círculo mágico envolve os três e parece absorver seus corpos em direção a outro mundo. Assustados, os dois rapazes se olham e perguntam o que está acontecendo, mas Inukami parece empolgada com a situação, ansiosa de estar sendo levada para um lugar onde coisas mágicas aconteçam, diferente desse mundo cinza e normal onde eles viveram cada dia de suas vidas. Até que eles acordam e estão em um reino desconhecido, cercado por guerreiros medievais e um rei vestido a caráter.
Novamente, os rapazes continuam perplexos com tudo aquilo. Inukami não consegue esconder a felicidade, de orelha a orelha, de estar num lugar tão incrível. Já Kazuki não está bem assim e pergunta quem são aquelas pessoas e o que eles estão fazendo ali. Mas logo, um guarda coloca o garoto no lugar dele, por se exaltar perante Vossa Majestade, o Rei Lloyd. Porém, o próprio rei não parece irritado com o atrevimento do jovem, mas pede pacientemente que os 3 estudantes ouçam com atenção. Ele se apresenta como Lloyd Vulgast Linger, e foi ele que convocou aqueles jovens para serem heróis nessas terras, porque o Rei dos Demônios ousou invadir esse mundo com seu exército. Portanto, na projeção do caos absoluto, o monarca convocou 3 seres com potencial de se tornarem figuras lendárias, capazes de enfrentar o poderoso Lorde Demônio. Os 3 foram invocados através de um ritual proibido, conhecido como Invocação do Grande Herói. E enquanto o rei falava, Inukami se empolgava cada vez mais com palavras como reino, ritual, demônio e proibido. Por outro lado, Kazuki não se encanta com o discurso, e ele tá puto contra o rei. Ele não acha justo eles serem tirados de suas famílias sem consentimento. Porém, o rei não pode fazer nada, já que esse ritual permite apenas invocar os escolhidos, mas não é feito para retornar todos ao seu lugar de origem. Ainda assim, Kazuki parece que vai enfurecer a qualquer momento, mas o Sato acalma o companheiro a tempo, quando de repente, o próprio rei se ajoelha na frente dos 3 estudantes e promete um dia encontrar um jeito de levar todos para casa no futuro próximo. E com todos os presentes ajoelhados perante os jovens, o rei pede humildemente que eles se tornem os grandes heróis que foram destinados a salvar essa grande nação. Depois dessa clemência, Inukami pergunta como o rei Lloyd sabe que eles 3 eram os grandes heróis. Em seu lugar, uma subordinada chamada Elsie informa que o círculo mágico da invocação do grande herói é projetado para selecionar apenas indivíduos extremamente talentosos. Os sinos que eles escutaram, momentos antes da invocação, é o sino que eles são grandes heróis. Porém, nosso protagonista não escutou esse sino, então parece que o pobre garoto caiu de penetra nessa jornada. A assistente do rei parece não dar bola para isso, e em seguida mostra uma bola de cristal para medir as habilidades mágicas de todos. Enquanto isso, Inukami continua maravilhada com qualquer coisa que acontece naquele lugar. Kazuki pergunta ao nosso protagonista se ele não está revoltado com o que está acontecendo, mas apesar de tudo, o Sato se mostra satisfeito e feliz por estar sendo tratado de igual para igual com os outros 2, mesmo não sendo de fato um grande herói. Porém, como ele soube que poderia usar magia mesmo assim, ele se sente honrado em poder fazer algo de importante, ao invés de se manter na mediocridade. Surpreso, o vice-presidente do conselho elogia a postura do companheiro, mas com certeza, nenhum deles 2 está tão empolgado quanto Inukami. Afinal, a garota tá agindo como se tivesse usado LSD, e como ela já estava de frente para a bola de cristal, o Elsie chama a garota para ser a primeira a colocar a mão na bola. Logo, o objeto mágico revela que Inukami tem afinidade com a magia do trovão. Além disso, foi identificado que ela possui muita mana no seu corpo. Então o segundo a fazer o teste é Kazuki, e o rapaz ativa a cor da magia da luz. Entretanto, antes da responsável explicar o que significa isso, a presidente do conselho interrompe a fala e fantasia que seu vice será capaz de lançar raio laser pelo olho, além de empunhar espadas mágicas feitas de luz. Ao escutar aquele monte de groselha, o Sato avisa que o vice-presidente não entendeu nada do que ela tá falando, fazendo a garota se virar para ele com uma vibe meio estranha e comentar como é afiado a língua desse jovem abusado. Só que na mesma hora, ela muda de postura e assume que gosta desse jeito debochado do nosso protagonista. Dito isso, a imagem perfeita que o Sato tinha da sua crush vai pro ralo por completo. Voltando ao Elsie, ela explica que a magia de luz é muito rara e que sua função primordial é dissipar o mal e seu poder é incomparável contra os demônios. Por último, nosso protagonista se prepara para meter a mão na bola e antes de esfregar seus dedos no artefato mágico, ele se pergunta se realmente possui algum tipo de talento daquele tipo, e caso tenha, ele se compromete a ajudar seus mais novos companheiros na missão que eles foram invocados para cumprir. E com essa coragem, ele revela um bonito verde na bola de cristal. E por mais que essa cor traga sentimento de paz, harmonia e tranquilidade, o Elsie parece expressar o inverso dessas emoções. Aterrorizada, espantada, ela segura o rapaz pelo braço e arrasta ele de volta para o rei. Diante do monarca, ela explica rapidamente que o teste deu certo com os 2 escolhidos, mas quando ela ia comentar do terceiro jovem, o rei interrompe com uma piada, chutando que o Sato tem afinidade com magia de escuridão. Nesse momento, o Elsie informa que ele ativou a cor verde na bola de cristal, e ao escutar isso, o rei fecha a cara na hora e ordena que seus subordinados mandem nosso protagonista para longe do castelo, o mais rápido possível.
O Sato fica sem entender nada, enquanto todo mundo discute o que fazer com ele, até que o garoto pergunta se existe mais alguém com essa mesma afinidade. Antes de responder, o rei começa a se tremer, e nervoso até os dentes, ele revela que tem mais uma pessoa que despertou a cor verde, e é nesse momento que uma mulher invade a sala do trono, abrindo o portão, e perguntando pro rei onde estão os escolhidos, ela para em frente ao Sato e pergunta se ele é um dos grandes heróis. O rei tenta abafar o caso e diz que esse moleque é só alguém comum, que eles trouxeram por engano, mas a mulher parece sentir algo estranho. Ela se apresenta pro Sato como Rose, capitã da equipe de resgate do reino, e por mais que o garoto pense que essa mulher se parece mais com o tipo que tira a vida, ao invés de salvar, ele jamais diria isso em voz alta. Na sequência, o Elsie conta que os grandes heróis estão na sala da bola de cristal, e quando Rose começa a caminhar na direção dos outros dois, o rei Lloyd fica aliviado e promete cuidar da situação do Sato mais tarde. Enquanto isso, ele deve ficar alojado em um dos quartos do castelo. Porém, antes da capitã da equipe de resgate sair da sala, o Sato lembra o rei que ele não contou qual é a magia que ele possui, aquela da cor verde. Escutando isso, Rose para na mesma hora e decide pegar o garoto emprestado. Porém, o rei não parece disposto a permitir que isso aconteça e manda o Elsie evitar o sequestro. Ela então cobre o Sato com uma bolha e isola ele a toda velocidade pela janela, na tentativa de despistar Rose. Porém, ela é mais rápida e alcança seu objeto de desejo, dando um soco tão pesado na bolha que os restos dela são jogados a vários metros de distância. Com isso, Rose finalmente consegue o que quer, e com o Sato em mãos, ela anuncia pro rei que vai transformar esse Zé Ruela em um respeitável usuário de magia de cura. Após a partida da capitã de resgate, o Elsie conta pros outros dois que seu colega foi levado para além da cidade do castelo, e tá nas mãos da capitã da equipe de resgate de Ellinger, e a sequestradora se chama Rose, uma das raras usuárias com afinidade em magia de cura. O desejo dessa mulher é tornar o Sato um subordinado da sua equipe, mas apesar disso, o Elsie não acha que o jovem vai ser esfolado vivo, nem nada do tipo. Escutando a história, Inukami não acha que isso pareça tão ruim, mas o Elsie completa dizendo que os métodos de ensino de Rose são, digamos que, exóticos. Enquanto isso, já em posse do jovem, a capitã informa seu mais novo aprendiz do seu talento, e que esse dom de cura é o motivo dele estar sendo recrutado para o corpo de resgate. Portanto, essa casa agora é onde ele vai viver durante o treinamento. E agora é hora de conhecer seus mais novos parceiros. Para isso, ela chama seus subordinados e todos parecem assustadoramente loucos, um por um. Eles dizem seus nomes e dão boas-vindas pro novato. E eles são o Tong, o grandalhão careca, o gordinho loiro, chamado Mil, Alex, Gomun e Gerd. Todos eles se aproximavam de Usato como se fossem oferecer a ele para um ritual, mas Rose logo acalma os ânimos dos seus comandados. E ela explica para o novato que nenhum deles são usuários de magia, mas que são úteis de outras maneiras, nem sempre muito convencionais. Por fim, ela explana que existe 2 usuários de cura no plantel, mas que eles geralmente trabalham em outro lugar. Portanto, o novato vai aprender na marra a dominar essa arte para compor o time. Em choque, nosso protagonista tenta pedir para ser outra pessoa que treinasse ele, não a Rose. Mas não adianta de nada, a tiazinha vira de costa e avisa que o treino começa amanhã. Então ela ordena que Tong, o calvo gigante, divida o quarto com seu novo membro de equipe. E assim que ela sai dali, os parceiros de resgate avisam de antemão que a vida do protagonista vai ser um inferno, e que talvez o próprio inferno seja pouco pro que o moleque vai passar na mão daquela louca. Assim, a hora do descanso chega e o Sato se pergunta se está fazendo a coisa certa, mas tenta se manter positivo. Por outro lado, Rose também está perdida nos seus pensamentos, se questionando no que esse usuário de cura do outro mundo pode ser capaz de fazer. Em seu segundo dia nesse mundo novo, o Sato acorda querendo que tudo isso fosse apenas um pesadelo. Mas ao olhar pro lado e ver seu novo companheiro de quarto, Tong, o careca maluco, dando aquela roncada parecendo uma mobilete, ele já tem a certeza que esse mundo alternativo é simplesmente real. Já logo pela manhã, devidamente uniformizados, Inukami e Kazuki visitam o nosso protagonista, e Kazuki fica aliviado por o Sato estar bem, já que todos ficaram preocupados com a forma como ele foi levado pela Rose. Nosso protagonista parece contente em avisar que tudo ocorreu tranquilamente, mas ao se lembrar que vai começar hoje seu treinamento com sua professora Milf maluca, ele lamenta informar que talvez seus amigos nunca mais vejam ele. Preocupada, Inukami pergunta se o Sato realmente quer passar por isso, mas ele tá certo que é o caminho a ser seguido, porque já tinha dito que o seu maior desejo é ser útil nesse mundo. E é com esse entusiasmo que Inukami levanta a moral do trio. Ela solta o motivacional do Toguro e incentiva a todos a darem seu melhor nos treinamentos, já que ela e Kazuki também vão começar seus aprendizados em breve. Orgulhoso, nosso protagonista pergunta o que os dois vão treinar com esses belos uniformes que estão ostentando. E enquanto a garota se sente toda pelo elogio, seu companheiro de conselho estudantil bate no ombro do Sato e confirma que levou fé no que ele disse mais cedo.
que independente de como eles foram parar ali, o melhor que eles podem fazer é dar o máximo de si, porque a responsabilidade que eles têm não é uma brincadeira. Assim, os dois amigos vão embora e o Sato vê que Kazuki também tá tendo certa dificuldade de se adaptar a esse novo mundo, contando que tiraram ele de perto da sua família para chamarem de grande herói, num reino medieval mágico. Já Inukami, que acena para ele como se estivesse indo tirar férias, já parece muito mais confortável nesse lugar. De qualquer forma, a prioridade para o Sato é pegar pesado nos treinamentos, para ficar forte bastante para estar lá por eles quando for preciso. Mas para isso, ele precisa ser aprovado pela sua nova professora. E falando na MILF, Rose aparece na porta, perguntando se o papo com os colegas foi proveitoso. O Sato se apavora com a presença intimidadora da capitã e entra na posição de sentido. Provavelmente só não bateu continência porque seus braços tremiam muito para isso. Rose nota esse comportamento perturbado do novato e tenta acalmar ele, dizendo que aquilo não é uma prisão e ele é livre para ver quem quiser, mas deixa claro que ele pode fazer essas coisas só quando não estiver treinando. Em seguida, ela dá um diário para o garoto para ele escrever sua rotina de treinos e como ele se sente em relação a isso. E quanto a esses treinos, o primeiro começa depois do café da manhã. Assim Rose se vai e nosso protagonista nota que a hora de separar os homens dos meninos finalmente chegou. Depois do café, o Sato tá preocupado com a expectativa que o Tang e o resto da turma colocaram, dizendo que os exercícios seriam coisa de louco, mas esse primeiro estava sendo bem tranquilo, meditando de pé e com as mãos no peito. Rose ensina nosso prota a sentir a mana que corre nas veias dele. Ao ver que tinha um calor emanando no seu peito, o Sato pôde sentir pela primeira vez o elo que sempre possuiu com a magia. Além disso, outra forma de evoluir também é estudar a história do mundo onde ele tá. E por mais que o Sato achasse que não poderia ler aquele idioma medieval, Rose mostra que heróis convocados são brindados com uma magia de tradução, assim que pisam nesse mundo. A professora ensina que o reino de Ellinger e o país dos demônios são vizinhos, ou seja, são os principais alvos de ataque por conta dessa proximidade. E o livro que ele acabou de abrir contém informações sobre os diferentes reinos da região, raças e política social. Até esse momento, o rapaz tinha certeza que iria mandar bem se o treinamento só fosse assim. Mas logo no dia seguinte, ele já começou a trabalhar aquele shape de nerdola, e subindo o morro na correria, seus músculos pedem arrego e o moleque cai duro no chão. Rose não alivia e pergunta quem mandou ele parar, e quando o Sato implora por misericórdia, já que seus dois joelhos já foram de base, Rose dá um tapa nas articulações dele, fazendo o Sato rolar de dor no chão. Porém, assim como uma criança que sofre só por achar que tá sofrendo, ele para sentir os músculos, e vê que o lance que ela usou foi cura, e realmente é pra valer. Mas diante do showzinho barato que nosso prota deu, Rose manda o garoto voltar ao trabalho, e ele continua sua corrida, com a certeza que vai morrer nas mãos dessa maluca. Enquanto ele se distancia, ela incentiva ele a correr até morrer, já que ela pode reviver ele para continuar correndo. E já no quarto dia de treinamento, o Sato começou a correr com seus companheiros, e todos deixavam ele comendo poeira, do mais baixinho até o mais gordinho. Rose continuava tirando onda, dizendo que tá de olho na lesma com uma volta atrasada. Nosso proto ouvia tudo quieto, mas sempre guardava os insultos para despejar tudo no seu diário. No quinto dia, ele correu até o sol se pôr, e faíscas de mana começavam a emanar do seu corpo. No sexto dia, ele corria debaixo da chuva, e Rose avisava que a velocidade dele estava caindo. Distraído com a professora, ele tropeça e cai de cara na lama. E já que não pode mandar sua professora tomar naquele lugar, é claro que ele vai escrever tudo apenas no diário. Nesse momento de raiva, a mana do garoto dá as caras de forma bem visível, deixando ele impressionado com aquela magia saindo de dentro dele. Já no sétimo dia, Rose chuta a bunda do garoto sem compromisso, só pra ele ficar esperto. E como o Sato tá irritando demais a mestra, ela decide aumentar a dificuldade dos treinamentos. Como nunca disse um A pra xingar a professora, o garoto começa a achar que ela descobriu que ele escama ela nos diários, mas como ela nem sabe ler japonês, deve apenas estar estampado na testa dele mesmo, que ela é uma bruxa sem coração. Porém, tendo descoberto ou não, Rose agarra o garoto e manda ele continuar correndo com os pássaros. No dia seguinte, sua professora continua na ignorância com o garoto, cutucando tanto o traseiro dele que ele pensou que o próprio traseiro ia de arrasta. Mas no momento em que ele segura o popô com as mãos, seu talento de cura finalmente entra em ação e cura suas lesões. Não apenas as dores na região, mas sim o seu corpo inteiro. E essa foi a deixa para ele finalmente confiar na capacidade da cura e continuar seu treinamento, mesmo sem sua mestra mandar. Com essa descoberta, ele começa a aplicar sua nova técnica já no próximo treino.
E no 10º dia, ele ainda tá atrás dos parceiros, porém por mais que ele esteja correndo há horas, sua habilidade de cura faz com que ele não sinta fadiga nos músculos, mantendo sempre sua forma. Apesar do truque, ele se pergunta até que ponto estaria pronto para ajudar seus amigos em uma situação real de perigo. E imerso em seus pensamentos, o Sato tenta não mostrar seu rosto de preocupação quando passa em frente à professora, mas ainda assim, ela manda ele dar mais 30 voltas e com o passe acelerado. Já no 11º dia, o Sato já estava na flexão 828, até que Rose decide revelar o motivo dele estar desde o início sendo focado em exercícios físicos. É para ele conseguir fugir do inimigo o mais rápido possível no campo de batalha, e para que tenha fôlego para salvar seus aliados feridos, quanto mais rápido ele puder correr, mais rápido uma vida será salva em guerra. Chegando ao fim do treino, o Sato percebe que não levou bronca nenhuma vez nesse dia, mas ao invés de ficar aliviado, isso deixou uma pulga atrás da orelha dele. Então o sol nasce mais uma vez. Depois de correr até tarde, nosso prota faz flexões até anoitecer. Isso faz ele sentir seu corpo mais leve. Então no 13º dia, com certeza a Rose já notou isso, já que ela adicionou pesos ao corpo do aluno. No 14º dia, o almoço do Sato sumiu, e ele pergunta para os companheiros se alguém viu a marmita dele, já que ele deixou na mesa e só foi buscar um copo d'água. Na maior cara de pau, Tong assume que comeu, mas só porque pensou que ninguém queria, já que estava ali na mesa moscando. O Sato não tanca o desaforo e joga um copo d'água na direção do careca, que ao ver que o garoto realmente ia cair pra dentro, sai voado pra fora, enquanto o Sato dá conta de acompanhar o ritmo, mesmo com os pesos no peito. Uma semana depois, Kazuki e Nukami visitam o nosso protagonista de novo, dessa vez acompanhados de um guerreiro que parecia ser de alta patente. O gordinho Mil aponta para o Sato, que estava fazendo flexões com a professora nas costas, além de um bloco de cimento do tamanho de um Fusca. Ainda por cima, ela mandava ele aumentar o ritmo enquanto chamava ele de lagartixa. Irritado, o Sato deixa escapar uma expressão de raiva, e Rose decide aliviar a barra pro aluno, saindo das costas deles e deixando outro bloco em cima do primeiro. Apesar disso, o Sato não arrega e continua na flexão, mesmo que praticamente não conseguindo se mover. A professora, vendo a cena, pensa que provavelmente vai conseguir levar o moleque para onde quer mais cedo do que pensou, e os dois amigos do garoto ficam espantados com a capacidade dele. E Nukami dá até aquela verificada no shape, porém nem todo mundo está satisfeito com o método de treinamento da capitã. Então o cavaleiro agarra ela pelo colarinho e manda ela parar com essa palhaçada, senão vai acabar com um prodígio de Ellinger. Porém, mesmo com a agressividade do tiozinho, Rose pede calmamente que o velho chamado Sigli solte ela. Rose sabe que ele tem moral com os cavaleiros do reino e tudo mais, porém quem manda ali é ela. Além disso, Rose pretende transformar o Sato em seu braço direito, portanto o ideal é que ele passe pelos treinamentos mais puxados. Nosso protagonista fica de cara com aquela informação, e Rose continua elogiando a postura de vencedor do aluno, que não gosta de perder e jamais desiste. Além disso, o Sato é um homem que certamente pode sobreviver ao treinamento dela. E por último, ela manda o aluno ir descansar e trocar uma ideia com suas visitas. Siglis aproveita para deixar Nukami e Kazuki tomando conta da princesa Celia. Com os alunos fora do caminho, Siglis continua a bronca, dizendo que recebeu ordens de recolocar Rose no exército, mas que não pode aceitar a transferência dela. De toda forma, a mestra esclarece que não poderia, já que o olho direito dela está inutilizável. E enquanto isso, os jovens heróis se reúnem e Kazuki explica que aquele era Siglis, um comandante de Ellinger e cavaleiro mais forte do reino. E é esse soldado que está treinando ele e Nukami a empunhar uma espada. Nosso prota fica impressionado com a informação e em seguida pergunta quem é aquela pirralha ali atrás. Ela se apresenta como Celia Vulgast Linger. E ao escutar aquele sobrenome, o Sato tenta voltar atrás com suas palavras de como se dirigiu a ela, mas a princesa é do povão e diz que prefere ser tratada com simplicidade. Além disso, ela até trouxe uma torta para os parceiros, provando que a nobreza também pode ser humilde. Durante o lanche, Kazuki questiona o Sato se ele treina naquela intensidade todo dia, e ele responde até que não, já que hoje foi bem menos puxado do que o normal. Ele então pergunta como os outros dois treinam, e Kazuki responde que os treinos deles também são pegados, mas que Siglis e o Elsie prezam bastante pela saúde e bem-estar dos alunos. O Sato gosta dessa linha de pensamento, mas infelizmente não tem acesso a isso, já que Rose, segundo ele, é uma ogra. Assim ele estende o braço para pegar outro pedaço de torta, e ao ver o tamanho do antebraço do Ramondino, Nukami não resiste, e decide levantar a blusa para se esfregar no tanquinho dele. Kazuki consegue interromper a tempo e comenta que o Sato deve estar ciclando trembolona. Logo, nosso protagonista abre o jogo e confessa que pensou bastante em fugir dali, mas que acabou se convencendo de que está evoluindo de forma satisfatória, por mais que sua mestre seja problemática. Além disso, ele está se enturmando com a rapaziada da equipe de resgate, então a vida não está sendo tão ruim. Afinal, ele sente que um dia os amigos vão se tornar heróis em combate, e ele vai estar na retaguarda, pronto para garantir que ninguém se machuque.
Após o discurso motivacional, seu parceiro cabeça de ovo chega perto carregando uma marmita para o nosso protagonista. Porém, o garoto não gosta da postura do Tong, que está agindo como se estivesse fazendo um favor para ele, mesmo depois de ter roubado seu almoço. Por sua vez, o grandalhão também estranha o companheiro de volta e os dois resolvem o problema da melhor forma possível. E como tudo tá em paz, Inukami e Kazuki resolvem voltar para suas vidas no castelo. Mas antes de ir embora, a garota reflete sobre o motivo deles três terem sido invocados juntos para esse mundo. E por mais que ela não tenha clareza do porquê isso tá acontecendo, Inukami sabe que todos vão fazer o melhor possível pro reino de Ellinger. Já mais tarde, o Sato está dando aquela relaxada na banheira e reflete no quão feliz ficou pela visita dos seus dois amigos. Apesar da postura meio assustadora da Inukami, mesmo assim ele tem razão. O corpo dele mudou, ele tá mais rápido, mais shapeado e agora seus músculos se regeneram. Como ele se lembra bem, Rose ensinou que seu condicionamento físico será a salvação dos combatentes feridos e que a vida deles depende disso. Por conta de toda essa pressão, o Sato não tem certeza se é capaz de tancar toda essa responsabilidade. Afinal, ele pode ter os músculos mais fortalecidos, mas a mente precisa se desenvolver no mesmo ritmo, uma vez que a guerra exige isso. Assim que amanhece, Rose joga as tralhas de Usato em cima dele e avisa que eles precisam partir. Os companheiros ficam entusiasmados com a jornada, mas nem mesmo o Prota sabe o que vai rolar. Nos portões do reino, Rose dá uma carteirada em um dos guardas, com o desejo de mostrar o mundo para o seu pupilo. Sem pensar duas vezes, o guarda realiza o desejo da mulher e abre os portões. Assim, ela leva seu aprendiz até uma floresta conhecida como Escuridão de Ellinger, famosa por ser repleta de monstros. A missão de Usato é não voltar até ter caçado um Grand Grizzly. Desesperado, nosso prota argumenta que um Blue Grizzly se torna o Grande Grizzly após viver por 100 anos. E o livro que ele leu diz que o Blue já é bastante perigoso. Ainda assim, mesmo que ele tenha passado todo o seu treinamento sem pegar numa arma sequer, Rose confia no talento do seu aprendiz. E sem enrolação, simplesmente arremessa seu discípulo para ir voando se virar nessa caçada. Enquanto desabava de uma altura cabulosa, nosso protagonista já podia ver uma manchete sobre ele indo de base, e sobre como a capitã da equipe de resgate de Ellinger arremessou um discípulo para se lascar na floresta. Mas o Sato se recusa a morrer, e utilizando sua habilidade de cura, ele consegue absorver o impacto da queda, e assim que chega ao chão, o peso foi tão grande que um pequeno buraco se abriu no solo onde ele caiu. Então, já aliviado, o Sato agradece aos deuses por ter sobrevivido à queda. Depois disso, ele se levanta e lembra que só vai poder voltar depois de ter feito o que a Rose disse. Mas falando nisso, logo a imagem de um Grand Grizzly vem à mente dele, fazendo o garoto ter calafrio. Mas em seguida, ele sacode a cabeça e se recompõe, tentando convencer a ele mesmo que pode lidar com qualquer monstro que apareça, uma vez que já sobreviveu ao inferno. Mas nesse exato momento, o próprio urso surge por trás do garoto, e ele reage da exata forma que alguém normal iria reagir. Ele sai correndo desesperado para dentro da floresta, e apesar do animal ser muito maior do que ele pensava, nosso protagonista ainda confiava na sua corrida, afinal foram muitos dias de treinamento intenso. Por isso ele liga o modo Usain Bolt para despistar o urso. Mas ainda assim ele alcança o garoto, e isso faz o Sato repensar sua estratégia, se lembrando de como sofreu na mão da capitã da equipe de resgate. Ele teve a mais clara certeza que esse ursinho não é nada perto de ter enfrentado a Rose durante todos esses dias. Nisso, nosso protagonista decide parar e bater de frente com o animal, chamando ele para o duelo. Porém, outros dois Blue Grizzlies tinham acabado de chegar e começaram a perseguir o garoto também. E isso era o que nosso protagonista precisava ter para realmente vazar dali o mais rápido possível. E durante sua fuga, ele pula numa enorme cachoeira para se livrar dos animais. Os ursos ficam para trás e observam por um momento se conseguem enxergar sua presa. Mas depois de alguns segundos parados, eles decidem ir embora. Enquanto isso, o Sato estava voltando para a margem depois de ter afundado muito por conta da altura que caiu. E já no final da tarde, nosso protagonista descansa enquanto suas roupas secam e ele revê seus equipamentos, o famoso kit do Largados e Pelados. Como ele não tinha nada para acender a fogueira, o Sato pensa o quanto sua professora precisava ser muito FDP para deixar ele sem esse equipamento. E conforme ia anoitecendo, nosso protagonista decide bolar uma estratégia melhor para caçar o urso, mesmo sem ter confiança que realmente conseguiria fazer isso. Logo, ele risca uma árvore para marcar o primeiro dia sobrevivendo na floresta e se prepara para dormir. Tempos depois, o sol tá de volta, então o Sato risca a árvore mais uma vez e põe em prática o seu novo plano. O primeiro passo é descobrir onde o inimigo dorme, e depois de descartar alguns lugares, ele chega numa floresta onde existem marcas de arranhões por todas as árvores. Ao perceber isso, ele vê que uma moita atrás dele começa a se chacoalhar, então o Sato prepara sua faca para o que vier, porém era apenas um pequeno coelho que estava ferido dentro do arbusto. E assim que ele sai do esconderijo e expõe seu machucado para o curandeiro, o Sato cura a perna do animalzinho e continua sua caça ao grande urso.
O coelho decide seguir nosso protagonista e, preocupado com o que poderia acontecer com o coelhinho, o Sato tenta espantar ele, já que ficar perto de um urso gigante não é a atividade mais segura para um coelho. E apesar do esforço, nosso prota não consegue se livrar dele, mas logo descobre que o coelho parece responder às coisas que ele diz. Então tenta descobrir através do coelho onde está o Gran Grizzly. Então, seguindo seu novo amigo, o Sato finalmente descobre o covil dos ursos e nota que são uma família, lembrando que leu num livro que os grizzlies geralmente andam em bando. Já no dia seguinte, outro risco é marcado na árvore e o Sato decide beber água sem ter fervido, já que naquela altura a sede já estava batendo forte, ele já não tinha mais escolha. Nesse meio tempo, o coelho aparece de novo perto do garoto e, como estão criando uma relação de amizade, o Sato leva o pequeno para observar os ursos de novo. Voltando ao abrigo, ele não enxerga nenhuma mudança no local desde ontem, inclusive começa a criar uma simpatia pelos ursinhos. Esse sentimento, somado ao fato de ter feito amizade com o coelho, o Sato percebe que, apesar de tudo, ele se sente feliz. Mas nem tudo é um mar de rosas. E assim que outro dia se passa, nosso prota tá com uma dor gigante no estômago, por ter tomado água não fervida, e nem sua cura conseguia fazer a dor parar por completo. Porém, nessa hora, o seu amigo aparece de novo e leva o garoto para uma fonte de água limpa. E por isso, o Sato se sente muito grato. Apesar disso, o coelho fica em choque por algum motivo e sobe numa árvore para se proteger. Como o animalzinho não mostrava todo esse medo nem pelo Gran Grizzly, o Sato tenta imaginar que tipo de criatura poderia despertar esse pavor no animalzinho. Foi então que uma cobra gigantesca aparece rastejando pela mata. E nosso prota fica quase sem ar, tentando prender a respiração durante a passagem do monstro. Um tempo se passa e 4 dias já tinham se passado desde que ele conheceu essa cobra, e o Sato ainda não tinha coragem de enfrentar o Gran Grizzly. Pelo contrário, quanto mais ele observava a família urso, mais sentia carinho por eles. Entretanto, ele só poderia voltar para casa depois de completar seu objetivo, então alguma coisa precisava ser feita. Por essa razão, ele resolve se preparar para derrotar o urso no dia seguinte, mas chegado o momento, o coelho faz de tudo para impedir que o garoto vá para a caça. O Sato pensa que o coelho só quer partir depois da chuva, então concorda em esperar até ela passar. Algum tempo depois, o sol se abre novamente, e nosso protagonista parte para a caçada, dessa vez deixando claro que não quer saber do coelho, convencendo ele a não fazer isso, já que precisa concluir essa missão para voltar para casa. Sendo assim, ele vai até a moradia dos ursos, mas assim que chega, vê todos eles, só o presunto, sem vida. O Sato sabe que sua professora vai acabar com ele por ter deixado sua presa ser abatida por outro. E examinando os ferimentos dos ursos, o garoto suspeita que a cobra gigante causou isso, e deve ter sido por hobby, já que não comeu eles. Durante essa reflexão, um pequeno sobrevivente do Grizzlies aparece do esconderijo onde estava dormindo, e seus parentes estão sem vida diante dos seus olhos. Isso deixa nosso protagonista puto com essa cena horrível, e ciente que não pode deixar todo o seu esforço até agora ser em vão, ele decide vingar os ursos. Nesse momento, os amigos de Sato estão em busca dele, e ao chegarem na casa do garoto, Tong conta que ele saiu para um treinamento numa floresta 10 dias atrás e ainda não voltou. E no Kamikazuki acham que esse treinamento é meio exagerado, mas tudo que os rapazes da casa não podiam dizer é pedir para eles esperarem a Rose chegar, já que quem manda ali é ela. No caminho de volta, Inukami comenta que o Kazuki fica muito exaltado quando se trata sobre o Sato, e o garoto pergunta se ela não está preocupado com essa história. Mas a garota acredita muito na capacidade do protagonista, além de ter fé que as decisões que a mestra Rose toma são sempre buscando o melhor do discípulo dela. Essa conversa afeta um pouco o Kazuki, mas ele reconhece para si que também acredita na força do amigo. E enquanto isso, nosso prota está se preparando para um duelo mortal contra a cobra gigante. Ele enche a pança, afia uma lança feita de madeira e alonga o corpo todo. É vida ou morte. Feito isso, ele pede para o coelho guiar ele até o inimigo. Ao chegar lá, o coelhinho deve fugir para não acabar envolvido no problema. E depois de uma longa jornada, eles finalmente alcançam um monstro que está prestes a comer o último membro da família dos ursos. Nosso prota vê aquele tamanho todo e sente um medo terrível, mas como é um aluno da professora Rose, sabe que nada nesse mundo pode ser mais assustador que isso, então parte para cima da cobra. Durante o avanço, a cobra tenta engolir o garoto, mas assim que ele desvia, consegue furar o olho do animal com sua lança. A cobra fica em choque, mas dá uma pancada com seu rabo no garoto, que usa sua cura para diminuir o impacto. Isso não abala nosso protagonista, que agora tem a vantagem do ponto cego do lado direito do inimigo, então procura concentrar seus ataques por lá. Porém, a própria cobra atrai o alvo para o seu lado cego e consegue morder o braço dele. Apesar disso, o Sato estava segurando sua faca com essa mão, então não consegue usar sua cura para anestesiar o braço e forçar a entrada da lâmina no céu da boca da criatura.
Apesar disso, o veneno da cobra já tinha se instaurado no corpo do protagonista, e sua visão começa a ficar turva diante daquele inimigo cabuloso. A dor no estômago que ele teve depois de beber água não fervida acabou sendo bastante útil para esse momento, já que os procedimentos de cura para os dois casos são bem parecidos. Tudo que o Sato precisava fazer é direcionar sua cura de dentro para fora, ao invés do contrário. Então ele aplica esse método e volta para o combate ao se livrar do veneno. E quando a cobra ia acertar o garoto de novo com sua longa cauda, o filhote de urso segura o golpe e permite a passagem do garoto. Então o Sato sobe na cabeça da inimiga e aplica um cascudo do Caruso, tão forte que atinge o crânio da cobra e faz ela cair. Ainda assim, ela continuava viva, e nosso proto usava sua lança recuperada para destroçar as partes que podia da criatura. Após vários ataques em seguida, a fera finalmente para de se mexer. Cansadaço, porém aliviado, o Sato recebe gratidão do filhote de Blue Grizzlies. Assim que a vingança da família dele foi feita, o Sato adoraria curar o urso naquele momento, mas remover seu veneno custou muita mana, e ele iria precisar de um tempo para se recuperar, já que não estava conseguindo nem se mexer direito. E foi nesse exato instante que a cobra gigante se levanta mais uma vez. Tomado pelo desespero, o Sato xinga sua professora de Ogra, Milf e a Rombex, por ter colocado ele nessa enrascada. E enquanto o filhote de urso tenta tirar o garoto dali, a cobra dá o bote final para acabar de vez com ele. Mas antes dela chapiscar sua vítima, Rose surge, amassando a cabeça da fera e destruindo ela de uma vez por todas. Surpreso e aliviado, o Sato pergunta o que sua mestra está fazendo ali. Ela responde que seu animal de estimação, Kukuro, avisou ela do perigo, já que ele foi colocado para vigiar o aluno dela. Então nosso prota lembra que o coelho apareceu ferido, mas Rose explica que Kukuro fingiu estar machucado só para ganhar a confiança do garoto. Na verdade, Rose estava preparada para intervir a qualquer momento caso desse muito ruim para ele. E depois disso, ela explica que essa cobra é uma das tantas criaturas criadas pelo Rei Demônio, e como Siglis não conseguiu derrotar todas elas na última invasão, provavelmente essa fera conseguiu fugir para a floresta. Quanto ao Grand Grizzly, Rose não imaginava que ele fosse morto dessa forma, levando em consideração que poucos times inteiros conseguiriam abater aquele urso. Sabendo disso, o Sato pergunta como diabos a professora imaginou que ele seria capaz de enfrentar um trem desse. E ela confessa que não esperava que ele vencesse a batalha, mas apenas ganhar experiência enfrentando uma criatura mais forte que ele. Além do mais, essa missão do Sato começou a ficar bastante interessante, então como ficou curiosa, ela apenas deixou as coisas rolarem. Nosso prota fica bastante nervoso com essa charopada da sua mestra, porque ele poderia muito bem ter ido de base nessa batalha. O ursinho filhote sente as dores do garoto e rosna para Rose. Ela comenta que o animal realmente criou um afeto por ele depois de tudo que aconteceu. E quando o animal começa a brincar com o garoto, ela repara no quanto ela e o Sato eram bem parecidos. Por essa razão, ela manda o Grizzlies acompanhar o garoto e levar esse chupeta nas costas para casa. Mas ao invés do urso carregar o Sato, ela levanta os dois com o braço enquanto comenta que escutou o garoto chamando ela de Ogra Rombex. Então já avisa que o moleque vai dormir quente hoje. Já mais tarde, Rose afirma que o garoto passou nesse teste com maestria, ou seja, ele tem punch para ficar ao lado dela no campo de batalha. E por mais que ele não tenha dominado o básico, ele já tem tudo o que precisa. Um corpo shapeado capaz de suportar a dor, um ótimo preparo físico e um forte estado mental. Já os outros usuários de cura não estão no mesmo nível dele, ou seja, o Sato deveria se orgulhar por estar nesse patamar. Além disso, é bom ele manter essa pegada nos treinamentos, porque o exército demoníaco está prestes a atacar. Enquanto isso, em outro local, vemos a Mila Vergret, comandante do terceiro exército, perguntando para uma subordinada como estão as preparações para o ataque ao reino de Aulinger. E a garota responde que as tropas estão preparadas para marchar quando a ordem for dada. E aqui chega ao fim do terceiro episódio, pessoal. Se estiverem gostando do anime e quer que eu continue trazendo mais, deixa aquele feedback maroto, fechou? Um abraço a todos e valeu!